Graça e a paz seja sobre nós. Amém? Não é exposição em Gálatas, aí é com o pastor, está dando essa sequência, mas nós vamos refletir na palavra de Deus daqui a pouquinho sobre o que a gente vinha tratando ao longo de alguns domingos pela manhã, sobre os passos para a cura dos males da nossa alma, a cura para os males do nosso coração. Mas antes nós estaremos orando, que seguindo a liturgia nós temos um momento de oração pastoral, onde a gente ora pela igreja, pede a Deus graça e misericórdia. Amém? Então eu gostaria de convidá-lo a orar ao Senhor mais uma vez, a erguer sua voz em oração e interceder pela igreja, para que Deus cada dia fortaleça, avive, desperte, santifique, esteja curando também a igreja, que aqui seja um lugar de cura, de restauração, de transformação, de libertação e de vida. Vamos orar ao Senhor. Interceda pela igreja, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão desanimados, para que o Senhor possa fortalecê-los. Vamos orar conosco. Ó Deus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor nesse instante, colocar o Teu povo, a Tua igreja, o povo que se chama pelo Teu nome, o povo escolhido, o povo resgatado, o povo que foi alvo da Tua graça bendita e gloriosa. Oramos pela Tua igreja, o Senhor como bom pastor, que conhece as ovelhas, que conhece cada um de nós, sabe, ó Deus, as nossas necessidades, sabe a necessidade do Teu povo, da Tua igreja. Quando o Senhor passeia no meio da Tua igreja, o Senhor vê de maneira bem diferente do que nós visualizamos. O Senhor conhece a mente e o coração de cada um de nós. Sabe como está a nossa alma. Sabe como está o nosso mais interior, o nosso mais íntimo. Mas nós estamos aqui, ó Deus, para Te adorar. Nós estamos aqui na certeza que o Senhor usa da Tua palavra como instrumento para trazer restauração ao nosso ser. Nós estamos aqui nessa noite na certeza que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, o perfeito pregador da Tua palavra, que pode aplicar a Tua palavra em nosso coração, que pode restaurar a nossa alma. E é na dependência do Senhor que nós oramos nesse instante, para que o Espírito Santo do Senhor visite a Tua igreja, aqueles que estão aqui nessa noite, aqueles que não puderam vir por alguma razão. Mas nós oramos para que o Senhor esteja avivando, despertando e renovando cada dia mais o Teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Aviva a Tua igreja. Santifica a Tua igreja nesses dias. Dai-nos sabedoria e esteja sempre sobre nós a Tua graça bendita. Por isso nós entregamos a vida de cada um de nós, a vida do Teu povo, daqueles que precisam de restauração, aqueles que necessitam da cura física, a cura espiritual, a cura moral, a cura mental. Oramos, ó Deus, para que o Senhor venha nessa noite e estenda as Tuas mãos sobre nós, na certeza que o Senhor fará conforme o Teu querer e tudo será para a Tua glória. Descansamos no Senhor e esperamos no Senhor da igreja. E é em nome de Jesus que nós assim oramos e colocamos esta igreja e o Teu povo diante da Tua presença nessa noite. Amém.
Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 142, versículo 1 e 2, nós vamos estar lendo. Por sinal, esse salmo foi cantado várias vezes, é um belo salmo. E na verdade nós vamos continuar, na verdade são alguns sermões temáticos, né? Mas nós vamos estar refletindo em alguns versículos da palavra de Deus. Salmo 142, versículo 1 e 2. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Vou repetir. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Que assim seja e que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar mais uma vez agora pela iluminação do Senhor para entender a palavra do Senhor. Senhor, lemos a Tua palavra, ilumina a nossa mente, esclarece o nosso coração, edifica a Tua igreja e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós falamos, irmãos, sobre os diversos males que podem atingir o nosso íntimo, o nosso interior, o nosso coração. Ao longo de alguns domingos nós falamos que devido à nossa própria natureza caída, nossa própria natureza pecaminosa, muitos males decorrentes da nossa própria natureza, do nosso próprio ser, das nossas incongruências, da nossa relatividade, podem atingir o nosso coração. Nós falamos sobre alguns males aqui, refletimos sobre os males da depressão, da ansiedade, da rejeição, da ingratidão, do desânimo, mas o pior mal de todos que pode atingir o nosso coração é o próprio pecado. Começamos a falar então sobre alguns passos no caminho da cura, a cura do nosso ser. A cura interior, de acordo com a palavra, não é a cura interior que é pregada aí fora, mas a cura interior baseada na palavra. E essa cura interior, ela tem a ver com três aspectos fundamentais. Primeiro, nós entendemos que toda cura autêntica, verdadeira, completa e eficaz vem do Senhor. É o Senhor realmente que cura, toda cura perfeita vem de Deus. E assim nos diz isso a palavra do Senhor no Salmo 147, versículo 3. É Ele que cura. Uma outra coisa importante quando a gente fala de cura para a nossa alma, nós temos que ter em mente também que o instrumento da cura, ela é através da palavra de Deus. Primeiro, a origem de toda cura perfeita vem do Senhor. Segundo, Deus usa como instrumento a sua palavra para restaurar a nossa alma, para curar o nosso ser. E é importante a gente entender isso, por isso que a gente utiliza como um instrumento a palavra de Deus, porque cremos que a palavra de Deus restaura a nossa alma. E também, outro ponto importante que nós destacamos aqui, que a base fundamental para essa cura interior é o sacrifício de Jesus na cruz. Em Isaías capítulo 53, versículo 3 e 4, nos afirma isso, nos diz essa verdade, que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então, toda cura provinda de Deus, mediante a palavra do Senhor, ela tem como essa base, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, esse sacrifício da redenção e cura para todos os tipos de enfermidades que pode atingir o nosso ser, todo o mal da nossa alma, inclusive a redenção e a purificação dos nossos pecados.
E aí a gente falou só uns passos importantes nesse caminho da cura. Nós temos que seguir alguns passos, tomar alguns passos, para recebermos essa restauração de Deus do nosso ser, do nosso interior, para Deus restaurar esses males da nossa alma. O primeiro passo é o passo da introspecção. Nós falamos sobre isso aqui no Salmo 139, mostrando que Deus é onisciente, Ele nos sonda, e que a sondagem divina é a mais perfeita. Só o Senhor pode sondar de maneira profunda a tua alma, o teu íntimo, as feridas que há dentro do teu coração. Ninguém mais. O Senhor, de maneira perfeita, conhece a gente. Ele coloca a sonda, Ele esquadrinha o nosso andar, quadrinho por quadrinho, o nosso caminhar. É Ele que lança essa sonda no interior do nosso ser e conhece tudo o que há dentro da tua alma, o que está aí dentro do teu coração. Deus conhece, Deus sabe tudo o que acontece dentro do seu ser. Nós vimos que tem a sondagem pessoal, que é essa autossondagem que a gente precisa também nos autoexaminar. A Bíblia nos recomenda, examina-se, pois, a si mesmo. Nós precisamos nos autoexaminar. Nós precisamos nos conhecer. Mas também nós temos o exame que é feito por outras pessoas, o exame alheio. Às vezes nós não reconhecemos aquilo que está acontecendo conosco, mas outra pessoa que está próximo de nós percebe. E ele diz coisas que muitas vezes você não está conseguindo enxergar e perceber. Então as outras pessoas também podem nos sondar. Nós temos a autossondagem, a sondagem das outras pessoas, mas a sondagem mais perfeita é a sondagem que vem do alto, vem de cima, vem de Deus, que conhece o mais profundo do nosso interior. Esse é um passo muito importante no caminho da restauração. O autoexame. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Foi esse o pedido e o desejo do salmista Davi. Agora nós falamos também, irmãos, um segundo passo importante é o passo da humildade. Nós vimos que a gente precisa ser humilde para reconhecer a realidade do nosso ser. Precisamos ser humildes para reconhecer o que está acontecendo dentro de nós. E a humildade não tem nada a ver com fraqueza, não tem nada a ver com a classe social. Humildade não tem nada a ver com a condição financeira de uma pessoa. Nós aprendemos aqui que humildade tem a ver se colocar diante de Deus, se despir diante de Deus, da presença de Deus e reconhecer quem nós somos diante dele e dependermos totalmente da graça de Deus. Esse é humilde, esse é aquele que é bem-aventurado, esse é humilde de espírito, esse é humilde de coração. É aquela pessoa que ela procura se privar de toda soberba, de todo orgulho, tira de si toda altivez, toda autossuficiência e se coloca totalmente dependente da graça de Deus. E essa humildade, ela precisa ser autêntica, ela precisa ser verdadeira, ela não pode ser fingida, ela não pode ser aparente, e é para Deus ver e não para o homem ver. A partir do momento que eu quero ser humilde para alguma pessoa ver, isso já não é mais humildade. Humildade é uma coisa para Deus ver, não para as pessoas perceberem que você é humilde. E se a gente quer ser humilde, se apresentar humilde para as pessoas, enxergar essa humildade em nós, então a gente já perdeu a humildade. E aí a gente falou sobre a importância da humildade na maneira de pensar, né? A gente tem que aprender a pensar sobre nós mesmos, nos avaliarmos de maneira correta, conforme a palavra de Deus. A gente tem que ter humildade até na maneira de pensar. Você tem que pensar de maneira moderada, não pense além do que convém, o apóstolo Paulo nos recomenda isso, não pense além do que convém e nem pense aquém do que convém. Porque se você pensar além do que convém, vai gerar em você vai julgar que você é superior aos demais.
e vai gerar o complexo de superioridade. Mas se você pensar aquém do que convém, vai gerar um complexo de inferioridade. Então a Bíblia nos recomenda pensar de maneira moderada, e a Bíblia nos recomenda também a pensar de maneira correta. Lá em Filipenses capítulo 4 diz assim, que nós, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então a gente tem que aprender a pensar de maneira moderada, tem que pensar de maneira equilibrada, e nós temos que pensar de maneira correta, pensar corretamente e pensar moderadamente sobre nós mesmos. Pense com humildade, quem é você? Seja humilde na maneira de pensar, né? Seja humilde na maneira de sentir também, de você reconhecer seus sentimentos, suas emoções, reconhecer o que está acontecendo dentro do seu coração, reconhecer humildemente a sua limitação, reconhecer humildemente as nossas dúvidas, os nossos medos, as estranhezas da nossa alma. É preciso a gente ter humilde para reconhecer aquilo que a gente está sentindo e a gente compartilhar aquilo que a gente está sentindo diante de Deus. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e o Senhor no seu tempo te exaltará, te levantará, te restaurará. A gente precisa ter humildade na maneira de sentir também, porque às vezes nós achamos que não precisa compartilhar. A gente acha que não, nós somos tão fortes, né? Principalmente nós pastores, a gente tem uma dificuldade muito grande de compartilhar, porque a visão é que se tem, que o pastor é forte, ele não pode colocar seus medos ou suas dúvidas, porque aí ele vai se apresentar como um fraco. Muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer os seus sentimentos, e muito mais ainda, de confessar esses sentimentos que estão dentro do seu coração, e que traz sofrimento para a sua alma. Então tenha humildade também na maneira de sentir, e humilhe também a sua vontade diante de Deus. Nós falamos sobre isso. Uma vontade humilhada é aquela vontade que submete à vontade de Deus. Mas hoje, querida, isso é apenas uma pequena introdução daquilo que a gente viu até agora, mas nessa noite eu queria, baseado no Salmo 142, versículo 1 e 2, falar de um outro passo extremamente importante no caminho da restauração da nossa alma, no caminho para curar os males, as angústias, as dores que podem estar lá dentro do nosso coração. É o caminho do desabafo. Você é uma pessoa que tem na sua vida devocional a prática de desabafar diante de Deus? Você desabafa? Você desabafa com as pessoas ou tem alguém de confiança para desabafar? Eu queria basear nesse salmo porque eu entendo que esse salmo de lamentação, esse salmo quando Davi estava sendo perseguido, estava escondido em uma caverna, diante da perseguição dos seus inimigos, e ele levanta esse clamor ao Senhor, e ele desabafa quando ele derrama a sua queixa diante dos seus inimigos, diante de toda a dor, diante das perseguições que ele estava passando. O versículo 1 diz: ao Senhor eu ergo a minha voz, aquele que ouve a minha oração, aquele que me atende, é o Yahvé. Ele, com sua voz, ele suplica, ele grita. Essa súplica é uma oração alta, não é uma oração silenciosa, é alguém que está clamando, orando, suplicando a Deus intensamente e derramando perante Ele a minha queixa. Diz o versículo 2, é esse derramar a queixa, é esse derramar aquilo que está dentro dele, que é exatamente a prática do desabafo de Davi. E o que é que a gente aprende com isso, irmãos? Eu queria destacar rapidamente aqui alguns pontos sobre o desabafo. Nós vamos aprender nessa noite, primeiro, que o desabafo ocorre quando você externaliza a sua interioridade.
É importante a gente entender que desabafar é colocar para fora tudo que está no seu coração. Você é daquelas pessoas que guardam em silêncio? Tem gente que fica guardando tudo em silêncio, né? É aquela ideia de engolir sapo. Mas um dia esse sapo vai fazer muito mal à tua alma, né? Tem gente que guarda. Tem gente que vai acontecendo as coisas dentro do seu ser, ele vai guardando. Acontece algumas coisas no ambiente do trabalho e vai guardando aquilo. E aquilo vai mexendo, vai gerando amargura, vai gerando ira dentro do seu coração. E ele não externaliza. Então, o ato de externalizar as dificuldades, as decepções, as frustrações, o sofrimento, é isso que significa essa prática devocional de desabafar. E a gente precisa disso. O reverendo Elben César, ele faz uma uma definição bem interessante, que diz: desabafar é a arte de derramar a alma perante o Senhor, retirando de dentro e colocando para fora toda e qualquer melindre, mágoa, ressentimento, tristeza, queixume, inquietação, ansiedade, medo, indignação desmedida, revolta e coisas assim. Isso é desabafar. É você retirar de dentro do seu coração e colocar isso para fora. É isso que Davi fez, a sua queixa diante de tanta perseguição, diante dos seus inimigos, diante das suas ameaças. Ele se estava sentindo inútil, ele se estava sentindo fraco, diz o versículo 6. O versículo 4 mostra ele sentindo inútil. E ele estava como aprisionado no cárcere. Versículo 7 diz que a alma dele estava no cárcere. E diante dessa situação de injustiça, de perseguição, ele derrama o seu coração diante de Deus e expõe diante de Deus a sua queixa, a sua tribulação. E isso é desabafar. Meus irmãos, desabafar tem a ver com expor ao ar livre, arejar a alma, a retirar aquilo que abafa a si mesmo ou alguém. É dizer o que sente, é colocar para fora tudo aquilo que angustia o teu coração. O desabafo é extremamente saudável. Quando você não desabafa com alguém de confiança ou com o próprio Deus, você adoece. O desabafo faz bem à alma e ao corpo. Quando você não desabafa, até o seu sistema, a pesquisa sobre isso, né? O seu sistema respiratório é prejudicado, o seu sistema circulatório também. Tudo isso, até o sistema digestivo é prejudicado quando você não desabafa aquilo que está trazendo tristeza, angústia e os males do seu coração. Se você não desabafa, você se sente frustrado, estressado, traz prejuízos cognitivos, afetivos e sociais. Você vai ficar irritado, você vai ficar desanimado, pode se gerar uma ansiedade no seu coração e entristecer a sua alma, perturbar o seu ser. Isso acontece com todos aqueles que guardam tudo que sente para si. Então você é um tipo de pessoa assim, que guarda tudo para si? Ou você tem alguém para compartilhar aquilo que está no seu coração? Agora, um ponto importante que eu queria destacar aqui é a gente aprender que desabafar não é murmurar, tá? Desabafar não é murmurar. Existe uma linha bem tênue aí entre murmurar e desabafar. E a gente precisa entender que quando você expõe de maneira respeitosa diante de Deus tudo aquilo que está no seu coração, isso não é murmuração, e isso não é pecado. Quando você tenta confrontar a Deus, enfrentar a Deus,
dizer a Deus desaforo, colocar Deus no banco dos réus, que Ele é a causa de tudo que você está acontecendo contigo, isso é murmuração. E isso é pecado grave diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 nos fala sobre isso, que o povo de Deus murmurou e por causa disso eles também não entraram no descanso do Senhor. Então murmuração é pecado grave diante de Deus, é falar contra Deus, não é falar com Deus, é falar contra Deus, é falar mal de Deus, é tornar Deus o seu adversário, é dizer que Deus não cumpriu o que prometeu, é acusar Deus daquilo que está acontecendo. Isso é murmuração. Mas desabafo não é assim. Desabafo, toda exposição respeitosa diante de Deus, não é pecado. Embora que essa exposição muitas vezes seja uma exposição, quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente abre a nossa alma e pergunta a Deus por que está acontecendo isso, por que o Senhor está em silêncio, por que tanta dor, por que tanto sofrimento. Você abre a sua alma, expõe isso diante de Deus, e Deus conhece o seu coração, conhece você e sabe o que está acontecendo com você. Então, irmãos, o primeiro ponto importante que eu queria então destacar com você nessa noite é que o desabafo ocorre então quando você externaliza a sua interioridade. Tudo que está no seu coração você coloca para fora. Agora, um outro ponto importante que eu queria destacar sobre o desabafo é que o desabafo deve ser feito de maneira certa e com a pessoa certa. Você não vai desabafar para todo mundo, porque nem todo mundo está preparado para entender e compreender e acolher você. E você tem que desabafar de maneira certa, porque tem gente que desabafa com as paredes. Tem gente que desabafa dando soco nos móveis, né? Tem gente quando está alterado, a ira, a amargura, a raiva, tiver para frente, ele pode pegar o prato e joga prato para todo lado. Não bota nenhuma faca próximo a uma pessoa dessa, que é extremamente perigoso. Então, a pessoa está tão estressada, está tão irada, com tanta raiva no seu coração, que a forma dela desabafar é xingando, é esmurrando, é derrubando, é quebrando as coisas, colocando essa ira, essa mágoa para fora. Isso não é a maneira certa de desabafar. Não desabafe quebrando as coisas dentro da sua casa, muito menos da pessoa que mora com você. Imagine só, se a gente fosse desabafar, porque tem uma arte daí, o pessoal diz, você desabafar, pega uma almofada e começa, até uma técnica psicológica aí meio complicada, né? Mas diz, dá murro naquela almofada, fica dando murro até você colocar para fora todo aquele teu ódio. Mas às vezes você não tiver uma almofada, aí vai ser a barriga do seu esposo, né? Pode ser a cabeça da sua mulher. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Então nós temos que desabafar de maneira certa com a pessoa certa. E a gente sabe que existe o desabafo familiar. Você pode desabafar entre o marido e mulher. O desabafo pode ser entre os pais e os filhos podem desabafar para os pais também para os filhos, o marido para a mulher e vice-versa, entre irmãos na fé. O desabafo pode ser feito entre irmãos na fé. Veja o que diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, por favor. É até uma exposição que o pastor, não sei se chegou lá, mas eu acho que vai chegar ainda, né? Em Gálatas 6, versículo 2. Mas eu queria que você abrisse, está ali. O interessante aqui que eu estava observando é a modernidade, né? Antes de abrir a Bíblia já está lá. Então, ótimo aí o pessoal aí da organização, né? Que está muito moderno assim, que bom. Antes de chegar já está aí o texto. Então, o texto diz aí, levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Cumpre-se o Evangelho quando você compartilha, você partilha as suas dificuldades e problemas um com os outros, ou um problema um dos outros. Você desabafa compartilhando as suas dificuldades, as suas dores. É tão bom quando você tem um irmão em Cristo que você pode compartilhar, que ele sabe que vai orar por você.
É muito importante isso, é muito importante que o adolescente tenha alguém adulto para poder compartilhar as suas lutas e dificuldades. Existe também não apenas esse desabafo mútuo, eclesiástico, familiar, mas o desabafo clínico, onde você procura alguém, um conselheiro capacitado. Você pode procurar um ministro religioso, procura o pastor da igreja, compartilha. São pessoas preparadas para compartilhar, para aconselhar. Você pode buscar um ministro religioso, você pode buscar também uma pessoa capacitada na hora médica, você pode buscar um psiquiatra, você pode procurar um auxílio psicológico. Existe o desabafo clínico, mas o principal é o desabafo espiritual. O mais importante de todos é esse desabafar diante de Deus, como Davi fez, colocando a sua alma diante de Deus em oração, porque Deus conhece e sabe. Esse é o principal desabafo, é colocar as nossas queixas diante de Deus. O que diz a palavra do Senhor? Veja aí no Salmo 62, versículo 8. Já está aí. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Veja só, derramai perante ele o vosso coração em todo o tempo. Isso é desabafar. É você derramar o seu coração, compartilhar com Deus através da oração todos os males que há dentro da sua alma. E eu queria concluir, irmãos, destacando um outro ponto importante sobre o desabafo. O desabafo é você externalizar o que há no seu interior. O desabafo tem que ser feito de maneira certa, com a pessoa certa. E o desabafo também é expressamente incentivado nas Escrituras. Aí é um dos textos. A própria palavra de Deus nos incentiva a gente colocar diante de Deus os nossos desabafos. A Bíblia está cheia de homens e mulheres de Deus que desabafaram diante do Senhor. O livro de Jó, o livro de Salmos, são livros de desabafos, exclusivamente desabafos. Agora, o desabafo mais dramático que temos é o desabafo de Jó. E a gente vê isso, vocês conhecem toda a história de Jó, tudo o que ele passou e como ficou a sua alma, o seu interior. E Jó, você vai ler o livro de Jó, você vê como ele expõe a sua alma, como ele desabafa e diz coisas que às vezes a gente acha que, eita, Jó pecou, e as pessoas acusaram, até os amigos de Jó, o acusaram de pecar contra Deus, por causa das suas queixas. E veja que queixas são essas. Eu queria que você abrisse lá em Jó, capítulo 6, primeiro Jó 3, versículo 20. Jó chega vou esperar aí para ser mais rápido aí, muito bem, olha lá. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Jó chega a amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento. Para que eu ter nascido? Para viver com tantas dores. Veja que ele acha que se tivesse morrido já no ventre da sua mãe seria muito melhor. Jó queria morrer, Jó queria parar de sofrer, ele não aguentava mais viver. Veja aí Jó capítulo 6, versículo 11 também. Eu só queria ler alguns textos. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Veja a queixa de Jó. Imagine esse homem diante de Deus se queixando, e ele era um homem íntegro e temente a Deus, mas ele abre a sua alma e expõe tudo o que está acontecendo, e Deus o compreendeu, entendeu. Em nenhum momento Jó, diante do Senhor, por causa disso, ele pecou. Agora os seus amigos o acusando pecaram diante dele.
que ajudou Jó a sobreviver diante da situação que ele vivenciou? Certamente uma das coisas foram os seus contínuos desabafos diante de Deus, a sua queixa, a queixa da sua alma. Agora, através do livro de Jó, de homens e mulheres de Deus, eu citei o exemplo de Jó, que foi esse desabafo, essa queixa mais dramática que a gente tem, mas outra pessoa que desabafou de maneira mais profunda, de maneira detalhada também, foi o desabafo de Ana. Né? O de Ana é algo maravilhoso, um exemplo de homem e mulher que desabafaram diante de Deus. Eu queria que você abrisse lá em 1 Samuel, no capítulo 1, e eu gostaria de ler rapidamente para a gente concluir, usando essa referência no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 10, que diz, 1 Samuel, capítulo 1, o versículo 10, diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O sacerdote não entendeu a aflição, e a Bíblia diz que ela vinha demorando a orar perante o Senhor, diz o versículo 12, a tal ponto de o sacerdote não entender como a situação da alma dela e achando que ela estava bêbada. Mas veja o que ela diz no versículo 15: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, veja só aí a queixa dela, o desabafo: eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Esse é o desabafo de Ana. Ana, vocês conhecem a história, Ana tinha tudo para ter uma desregulação emocional profunda, é a vida de Ana. Ana tinha uma mulher que perseguia, que era a outra, né, a rival, diz que ela era rival, imagine só, uma mulher que constantemente provocava, diz aí 1 Samuel 1, versículo 6, apesar de um marido que amava, a Bíblia diz que a sua rival provocava excessivamente a ponto de irritar, porque ela era estéril. E o que é que aconteceu? Ela ficou sem se alimentar direito, podia cair aí numa anorexia, ficou sem se alimentar, não estava comendo, certamente não estava dormindo bem diante da situação, o seu coração ficava extremamente triste, ela chorava abundantemente e ela diz que não tinha vontade mais de comer, diz aí o versículo 7, porque ela chorava e não comia diante de tudo que ela passava. Então o que é que essa mulher fez? Ela foi ao templo e ela derramou a sua alma perante Deus, diante de tudo que estava colocando, fez o seu pedido ao Senhor, fez um voto ao Senhor, demorou diante de Deus, e aí ela colheu os benefícios do seu desabafo. Diz a Bíblia que depois ela abre o coração diante de Deus, colocando tudo para fora no templo, aí a partir dali, ela já recebe os benefícios do seu desabafo. É interessante, né? Quando a gente compartilha, irmãos, com alguém a dor que está dentro de nós, a aflição da nossa alma, a angústia do nosso ser, só o fato da gente compartilhar com outra pessoa já melhora. Você sabia disso? O falar é extremamente terapêutico. Só você desabafar diante de uma pessoa, e quanto mais diante do Senhor, e ela fez isso diante do Senhor, e olha que coisa interessante, que aí a Bíblia diz, depois que ela fez isso, ela passou a se alimentar
e ela saiu com o seu semblante mais feliz. Versículo 18, para a gente ler aí, 1 Samuel 1,18. Veja, tem vários benefícios daqueles que desabafam. Chega triste na igreja, desabafa o seu coração e de repente você sai daqui feliz. Quantas vezes você chegou aqui chorando e Deus transformou sua tristeza em alegria? Quantas vezes você chegou aqui em angústia na tua alma, colocou, desabafou diante de Deus através de uma oração e Deus mudou o seu semblante e você saiu feliz para sua casa? Foi isso que aconteceu. Veja que coisa maravilhosa. Versículo 18 diz: e disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu. Ela estava sem comer. Voltou o apetite e o seu semblante já não era triste. Amém. Então, irmãos, coloque diante de Deus o seu desabafo. Você que tem tido experiência com o Senhor e sabe que Ele é bom, aproxime-se dEle com confiança. Derrame a sua alma perante Ele. Aí é o processo da restauração, da cura. Com quebrantamento, coloque diante de Deus o seu coração. Creia no seu amor. Ele conhece você, conhece seus medos, conhece suas dores. Seja aberto e sincero diante de Deus. Derrame-se diante dele, confie na providência do Senhor. Anele por seus recursos. Receba de Deus a compreensão, a orientação que Ele vai trazer ao teu coração nessa noite. Derrame a sua alma perante Deus. O que tem afligido o teu coração? O que tem trazido inquietação à tua alma? Qual é a tua queixa? Qual é a tua angústia? Coloque diante de Deus, humildemente, nessa noite, com humildade. Deus conhece. Faça esse autoexame, coloque diante de Deus. E aí vai ser o caminho para o processo da tua cura, da tua restauração. E você pode voltar para a sua casa feliz. Você diga: eu vou comer, eu vou voltar a dormir. Eu coloquei tudo diante do Senhor e eu creio que o Senhor está cuidando de mim. Ele vai restaurar a minha alma, vai tratar o meu coração. Quem fica calado, alguém já disse, quem sofre calado melhor, adoece mais rapidamente. Então coloque para fora. Compartilhe diante de Deus em oração. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. O Deus bendito, clame ao Senhor que Ele escuta a sua oração. Deus, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. Tu sabes que muitas vezes a nossa alma está em queixa, muitas vezes estamos desanimados, muitas vezes não entendemos o Teu agir, muitas vezes não compreendemos, ó Deus, o Teu silêncio, não entendemos, ó Deus, o que acontece conosco. E muitas vezes ficamos em dúvidas, perplexos, porque nós somos gente, nós somos humanos, mas nós colocamos a nossa queixa, a nossa tribulação diante do Senhor de maneira muito respeitosa, na certeza do Teu amor para conosco, na certeza que o Senhor cuida de nós, na certeza que o Senhor há de providenciar todas as coisas. Bendito seja o Senhor, porque nós podemos desabafar a nossa alma diante do Senhor. Nós podemos colocar para fora tudo o que está acontecendo no mais interior do nosso ser, na certeza que o Senhor nos compreende, na certeza que o Senhor nos escuta e na certeza que o Senhor restaura. Por isso, ó Deus, que nós viemos aquietar o nosso coração e saber que o Senhor é Deus,
que o Senhor cuida de nós e o Senhor, Deus da providência. Nós confiamos em Ti e descansamos em Ti. Que o nosso ser seja transformado, que a nossa face se enche de alegria e confiança no Senhor, de júbilo na Tua presença, porque o Senhor sabe todas as coisas. Bendito seja o Senhor que nos ama, que nos compreende e que nos ajuda. É em nome de Jesus que eu te peço, ó Deus, restaura a nossa alma nesta noite, cura desses males do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos.